Odontologia Além da Boca apresenta os precursores, mestres e atuantes no Brasil da aplicabilidade na odontologia dos concentrados sanguíneos autólogos, agregados plaquetários, PRF e PRF-LPRF. As denominações são diversas, mas todas elas têm o mesmo objetivo: acelerar e potencializar a regeneração de tecidos. Meu primeiro contato com a fibrina rica em plaquetas, com o PRF, foi em 2009. Eu fui para um congresso em Mônaco, Monte Carlo, na Academia Europeia de Osteointegração. E lá eu tinha ouvido falar desse agregado plaquetário. Eu sou da geração que ouviu falar do PRP, então eu sempre tive ressalvas contra o PRF, até então eu não o conhecia. E depois, dois grandes amigos, eu tenho o Sami Tum, que é o Alberto Blay, principalmente o Sami, me apresentou alguns resultados que ele tinha obtido com o material, com esse enxerto, que a gente pode chamar de enxerto autógeno. Tem algumas coisas que ainda não estão convencionadas, mas o PRF não deixa de ser um produto autógeno, produto celular autógeno. Então esse foi o meu primeiro contato com o PRF. Então vamos situar um pouquinho o PRF nesse contexto atual. Para fazer isso a gente tem que voltar um pouco no tempo. O PRF ele foi concebido, ou ele foi conhecido como a segunda geração dos concentrados plaquetários. Por que isso? Porque a primeira geração era conhecida como PRP, o plasma rico em plaquetas. Ele foi utilizado durante um bom tempo na odontologia, também na medicina, mas a aplicação clínica do PRP se mostrou um pouco complicada e com resultados bastante restritos dentro da odontologia, e após um bom tempo de utilização ele caiu em desuso porque os profissionais acharam aquilo muito complexo e com resultados duvidosos. Os anos passaram, aproximadamente uns 10 anos entre o momento que se abandonou a utilização do PRP na odontologia para o aparecimento do PRF. O que aconteceu com o PRF? Um grupo que foi liderado por Joseph Chocrun, um médico anestesista da França, e o David Dohan, um outro pesquisador. Em 2001, mais ou menos, eles começaram a estudar uma variação desse concentrado plaquetário e em 2005, 2006 apresentaram os primeiros trabalhos científicos de longa duração demonstrando a nova tecnologia chamada de PRF, que vem do inglês Platelet Rich Fibrin, fibrina rica em plaquetas. E aqui vale um detalhezinho muito importante. Muito se confundiu nessa denominação em relação ao PRP por conta da nomenclatura. Então vale ressaltar que PRF, essa nova tecnologia, quer dizer fibrina rica em plaquetas. O que acontece com essa fibrina? Ela é um concentrado derivado da centrifugação do sangue do próprio paciente, que contém nele uma série de substâncias que vão ajudar, estimular a cicatrização, a regeneração dos tecidos. Mas vamos voltar um pouquinho na questão histórica. Então, mais ou menos 2005, 2006 foram publicados os primeiros trabalhos científicos a respeito do PRF nas mãos de Joseph Chocrun e David Dohan, e eles começaram a divulgar. Quando foi em 2006, o Joseph Chocrun, a convite de André Vilela, um profissional, um dentista, nosso colega, ele trouxe Joseph Chocrun para o Brasil num CIOSP para fazer uma demonstração e falar um pouco dessa novidade que seria o PRF. Eu conheci o Chocrun na Europa e em 2005, em 2006 eu tive chance de visitar o consultório dele através de um grupo de ensino e pesquisa na Suíça. E quando eu fui ao consultório dele, ele fazia as pesquisas com tratamento de ferida crônica. Então ele pegava os pacientes e limpava a ferida com tração e aplicava as membranas de PRF. Eu achei aquilo fantástico. E ele também mostrou muitas aplicações do PRF em implantodontia.
cobrindo enxerto, preenchendo o seio maxilar. Me entusiasmou muito essa nova tecnologia. Tive a oportunidade no final da aula de conversar com o Joseph Chocrun e estabelecemos um contato que se mostrou muito frutífero. Logo, ele se interessou em desenvolver um pouco desse trabalho no Brasil. Nós começamos em 2006 a trabalhar com PRF. Então foi a partir de 2012, quando nós voltamos dos Estados Unidos com um grupo que foi organizado pelo Aziz Constantino e levou um grupo de dentistas brasileiros que fizemos esse curso com o Chocrun, lá em Miami. E de lá para cá, nós começamos a estudar então a aplicabilidade clínica. Eu imagino que o nosso papel, né, tenha sido muito importante no sentido de coletar essa metodologia, essa tecnologia fora, no início dela, e criar meios para que ela pudesse ser trazida para o Brasil. Criar meios no sentido de material humano e criar meios também no sentido tecnológico para que isso acontecesse. Existia aqui um grande problema, porque o dentista não estava capacitado a fazer venopunção. Porque até 2015 não havia em nenhum lugar na legislação dizendo que o cirurgião dentista poderia fazer a coleta do sangue e o processamento desse material para poder utilizar esse material na sua prática clínica. A partir de 2015, quando nós lançamos essas resoluções do Conselho, primeiro a resolução 153 e depois a resolução 158 de 2015, nós tivemos então a consolidação desta regulamentação da prática. Então hoje o cirurgião dentista ele pode fazer uso do material autólogo do seu paciente na sua prática clínica graças a essa regulamentação do Conselho Federal de Odontologia. O fato de estar regulamentado também auxilia na elaboração de cursos que eu posso treinar o cirurgião dentista que vai fazer uso dessa tecnologia. O cirurgião dentista, então, a partir do momento que ele está legalizado, ele pode buscar essas informações de como fazer a manipulação, quais as possibilidades de aplicação clínica disso e de uma forma segura para o paciente, segura para o dentista. Então, a hora que o regulamento, eu tiro da clandestinidade e corto o achismo. Eu coloco todos os cursos e as orientações com amparo acadêmico. Então eu pego a literatura, eu tenho um embasamento da literatura e vou orientar e vou promover os cursos para o cirurgião dentista de acordo com o que existe na literatura internacional, não apenas a literatura brasileira, mas a literatura internacional é riquíssima na utilização desses agregados sanguíneos, ou nesses agregados plaquetários, ou na LPRF, ou no CDF. Você vai se deparar com nomenclaturas como um método denominado Advanced Platelet Rich Fibrin, conhecido como APRF, ou Intra-Spin LPRF. É um método de centrifugação para a obtenção de um concentrado plaquetário autólogo para uso não transfusional, que é conhecido na literatura internacional pela sigla LPRF, que significa Leukocyte Platelet Rich Fibrin. E tantos outros nomes que se dá para a mesma coisa, que é o material do próprio paciente sendo usado em benefício dele mesmo. O produto que nós classificamos como um concentrado leucoplaquetário ou plaquetário autólogo, ele na realidade possui a agregação de vários elementos do sangue, como plaquetas, leucócitos mononucleares. Há de se diferenciar a técnica de obtenção do produto, porque ele não contém apenas plaquetas e leucócitos, mas ele contém incorporada também proteínas do plasma sanguíneo, glicoproteínas especiais, resíduos celulares ou debris celulares, conhecidos como micropartículas, ficam todos incorporados na rede de fibrina e exercem papéis biológicos que promovem uma melhora. Quando eu falo melhora, eu falo de antecipação e de intensidade das respostas reparadoras e regenerativas que nós utilizamos tão amplamente na odontologia. Nós temos tido resultados excelentes com os concentrados sanguíneos autólogos.
eles associados a biomateriais ou até mesmo com barreiras como telas de titânio, membrana de politetrafluoretileno expandido. Nós temos tido resultados de crescimento ósseo vertical, crescimento ósseo horizontal e gerando para os nossos pacientes, além do ganho ósseo, muito mais conforto na ausência da morbidade, que era você retirar enxertos ósseos de outras áreas doadoras. Então eu uso praticamente em todas as minhas cirurgias reconstrutivas, principalmente em seio maxilar, em aumentos de espessura e altura, em conjunto com membranas, em conjunto com barreiras e telas de titânio. Também na parte de estética facial, tem também algumas indicações interessantes, no sentido de você fazer uma reidratação dessa pele, que é um procedimento muito importante, até preparatório para os próximos procedimentos, como por exemplo preenchedores, a utilização de toxina botulínica. A gente consegue excelentes resultados no sentido de fechamento de ferida, para prevenção de infecções, por exemplo, uma alveolite, um preenchimento de alvéolo. A gente consegue otimizar também a regeneração óssea. Então, existem diversas cirurgias também, por exemplo, uma comunicação bucosinusal, que anteriormente a gente às vezes até abortava essa cirurgia. Hoje, com o recurso da PRF, a gente pode devolver função à membrana sinusal e não precisar abortar o nosso enxerto. A gente também tem uma qualidade de pós-operatório muito melhor, até em número de dias. A gente tem uma recuperação do tecido muito mais rápida e também com uma morbidade bem menor. A utilização do PRF por si só, em alguns casos, como elevação de seio maxilar associada à inserção do implante, ou em alvéolos, principalmente alvéolos comprometidos ou em periodonto reduzido, ele se faz por si só. Em outras situações, o PRF ele é muito soft, ele não tem a possibilidade, a resistência de funcionar como um arcabouço, como um mantenedor de espaço. Então, hoje, a utilização do PRF na implantodontia, ela se faz associada aos biomateriais, na sua grande maioria, em 95%, 99% da utilização, ele se faz associados a biomateriais. O que a gente não sabe hoje é se existe uma interação melhor ou não com biomaterial A, com biomaterial B, com biomaterial C. O que a gente sabe? O PRF ele potencializa a vascularização, ele melhora a fase inicial de cicatrização, principalmente onde eu tenho um fenótipo, uma mucosa, um biotipo gengival bem fino. Eu uso o PRF hoje no meu dia a dia, principalmente para cicatrização do tecido mole, que é uma coisa que eu acho que é bastante interessante no PRF, e principalmente para aglutinar biomateriais. Você com PRF você consegue aglutinar o material e levar dentro da cavidade óssea e melhorar a regeneração guiada. A gente tem observado que a partir dos bons resultados obtidos pelos colegas que começaram a utilizar esses materiais, os outros amigos, num primeiro momento, às vezes um pouco desconfiados, sem saber exatamente se isso era um modismo ou se realmente isso veio para ficar, mas há cada vez mais uma procura muito grande pelos cursos dessa formação. Agora é importante também que o profissional escolha um bom curso, porque não adianta apenas o profissional fazer uma metodologia muito simplória. Eu só vou coletar o sangue, vou centrifugar, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo. Então, entender da biologia desse sangue, entender os processos regenerativos é fundamental. A sinalização que eu tenho para dar é procurem compreender, procurem entender como o PRF funciona, aprendam a utilizar, aprendam os benefícios, as vantagens e principalmente as limitações da técnica. Ele não é um pó de pirlim-pim-pim, toda a técnica, todo o enxerto ele tem vantagens, desvantagens, limitações ou não. A aplicabilidade clínica ela é dependente de um ótimo planejamento cirúrgico protético. Agora, não dá para iniciar a implantodontia em 2018 sem saber o que é o PRF. É inadmissível isso. Faz parte hoje da clínica diária dentro da implantodontia, a utilização do PRF.
Essa tecnologia, ela para o paciente odontológico, ela é nova. E o paciente muitas vezes ele ainda se surpreende quando ele vai para um consultório odontológico e é feita uma coleta de sangue no consultório para utilização em cirurgia. Isso vem tendo uma aceitação cada vez maior pelos pacientes, especialmente porque eles têm sentido o benefício que eles recebem. 11 anos depois, praticamente, a abrangência disso mundial, impressionante. Os resultados, tanto na odontologia quanto na área médica, são interessantíssimos, né? Em termos de regeneração e reparação de tecido. Eu diria que é algo que vai ser difícil superar.